Para morar em Portugal, você vai precisar aprender a desacelerar. Normalmente no Brasil, a gente gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então eu acordo, é os filhos na escola, é o café que eu tomo rápido, e aí eu chego no meu trabalho, tenho uma série de coisas para resolver, e na hora do almoço eu tenho mais coisas para resolver, volto para o meu trabalho, saio do meu trabalho e vou resolver coisas e pego o trânsito. Quando você chega em Portugal, você até estranha o tempo disponível que você tem. E é aí que você começa a entender por que eles vivem tanto e uma nova maneira de viver totalmente desacelerado. Sejam todos bem-vindos ao canal Viseu Portugal, o canal que fala a verdade sobre o processo de imigração. Quero te convidar, se inscreva no canal, porque quando você se inscreve, o YouTube entende que é um bom conteúdo e compartilha isso para outros brasileiros. Eu sei que você que está vindo para cá, você vem cheio de sonhos, cheio de metas, cheio de objetivos, mas quando você chega aqui, para você entender a cultura portuguesa e a nível de time para resolver essas coisas, você tem que passar por um processo. E eu digo isso porque quando eu cheguei aqui, teve muita coisa que eu tive que aprender, principalmente porque eu vinha de São Paulo. Em São Paulo é aquela coisa maluca, tá tudo acontecendo a todos os momentos, é trânsito, é coisa para resolver, é documento. E aí quando você chega aqui, você tem o tempo para resolver, mas as coisas não acontecem no seu tempo, acontecem no tempo de Portugal. Vou trazer alguns exemplos para que vocês se preparem quando vocês chegarem aqui. Primeira coisa, tem muito serviço aqui em Portugal que você só vai conseguir através de agendamento. Vou dar um exemplo, o NIS. Às vezes você chega em algum lugar para você poder tirar o seu NIS e você vê que não tem ninguém, que está vazio. E na sua cabeça você pensa, já que está vazio, eles poderiam me atender super rápido, eu sento, faço lá o meu NIS e depois eu vou embora. E aí quando você chega a informação você precisa realizar um agendamento para que depois eu possa te atender. E nós, os imigrantes, em geral, as pessoas que querem resolver tudo, você fala, mas por que não me atende agora? Tá vazio, tá tão tranquilo. E não é assim que as coisas acontecem. Isso é Portugal. Isso é cultural. As coisas acontecem com mais tempo, mais devagar. Não é à toa que os portugueses vivem tanto. Quando você chega aqui em Portugal, se você não estiver disposto a aprender sobre a cultura portuguesa, vai ser muito difícil para você se habituar. E eu lembro que no início eu me questionava, eu falava, mas tanta coisa que você pode resolver rápido. Só que isso é no Brasil. A nossa cultura do Brasil faz com que a gente queira acelerar todo o processo e resolva tudo ao mesmo tempo. Em um dia eu quero resolver 5, 7, 8 coisas. E aqui em Portugal eu tenho que resolver uma coisa de cada vez. Às vezes eu resolvo uma coisa na segunda e só vou conseguir dar continuidade a esse processo na outra semana. E quando você começa a analisar a cultura, você fala, peraí, eu preciso aprender por que eles fazem dessa forma. E aí você começa a entender que tem que ser com tempo, que tem que ser com calma, que você veio para cá para poder ter qualidade de vida, que você precisa entender que não é só o seu problema, existem outras pessoas. E é incrível como você muda a sua mente quando você entende isso. Que aqui você tem que desacelerar. Aqui as coisas acontecem de uma forma mais calma, mais tranquila, mais compassada. Segundo exemplo que eu quero trazer para vocês eu lembro que eu cheguei em Portugal e quando eu vim do Brasil, eu trouxe o PB4, que é um documento que nos dá direito ao auxílio médico durante um ano aqui a custo quase zero, na verdade custo zero. E eu lembro que quando eu fui fazer o meu registro no posto de saúde, para caso eu precisasse, eu tive que ir lá 3 dias diferentes, porque nós éramos em 5. Então eu cheguei o primeiro dia, eram, se eu não me engano, 3 da tarde. E o posto fechava às 4 ou 3h30. E aí a pessoa que me atendeu falou, hoje eu vou fazer 2 cadastros, amanhã eu faço mais 2 e depois do terceiro dia eu faço mais 1. E aí nessa hora você fala, mas eu já tô aqui,
Fecha só daqui meia hora, daqui uma hora, faz os 5. Porque na nossa cabeça a gente quer que tudo aconteça da nossa forma, no nosso tempo, tem que resolver logo. E não é assim. O mundo não gira em torno de nós, os imigrantes, ou de você, ser humano. O mundo gira da forma que tem que girar. Cada país tem uma cultura, cada lugar tem um time diferente. E você precisa aceitar isso. Nesse momento existem 2 tipos de pessoa diante dessa situação. A pessoa que fica reclamando que é tudo devagar, que é complicado, e você acaba acumulando sentimentos negativos, e todo lugar que você vai, você passa a ficar irritado porque as coisas são mais devagar. Ou literalmente você olha para a sua vida e fala, peraí, eu acho que desse jeito tá certo. As coisas precisam ser resolvidas com calma. O mundo não gira ao meu redor e não é assim que eu vou resolver tudo. Então você precisa ter calma e ter muita paciência. Coisa essa que quando a gente está no Brasil, nós brasileiros entendemos que é muito difícil, né? A gente vem sempre com a necessidade. Então, quando você é criança, você tem a necessidade de aceitar aquilo que seus pais podem te dar ou não. Daqui a pouco, a pressão de você estudar para você poder ter um plano de carreira. E aí você começa a trabalhar e logo começa a fazer faculdade. Então, trabalho e faculdade, aquela correria maluca. E aí chega final de semana, você tem que estudar e depois que acaba a faculdade, você tem pós-graduação, você tem que fazer inglês. Então, a gente está sempre correndo. E aqui em Portugal, eles nos ensinam, se acalma, tenha tranquilidade, pensa mais, curte mais a vida, desfruta dos momentos, valoriza a sua família e principalmente olha o que está acontecendo ao seu redor. Tá? Desacelerar é fundamental para você que está chegando aqui em Portugal, porque senão você vai ficar irritado, você vai ficar bravo. As coisas não vão acontecer igual acontecem no Brasil, o timing é totalmente diferente e você já precisa ir aprendendo sobre isso. O terceiro exemplo que eu vou te dar, ele vai parecer mentira, mas aí eu vou explicar no final o porquê. Aqui próximo à minha casa existe um mini mercado. E há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu fui lá para poder comprar uns pães para os meus filhos. No Brasil a gente chama de bisnaguinha. Pelo menos em São Paulo. Aqui em Portugal, a gente chama de mini fofos. Chegando lá, tinha lá um rapaz que sempre me atendia. E eu cheguei para ele e falei, tudo bem? Ó, eu preciso de um pacote de mini fofos. Você tem? Só que ele estava atendendo 2 ou 3 pessoas. Eu olhei na prateleira, não tinha e esperei. E ele atendeu essas 2 ou 3 pessoas e eu falei, você tem? Ele falou, Rodolfo, eu tenho. Mas eu não posso ir buscar agora. Faz assim, ó, volta daqui 2 ou 3 horas, que aí eu consigo vender isso para você. E eu lembro que eu voltei para casa e eu falei, meu, é sério? Sério que ele não desceu lá, não correu para pegar? E aí depois, conversando com outros amigos, é literalmente isso. Naquele momento ele não tinha disponibilidade, ele estava sozinho, então ele falou, ó, volta em 2 ou 3 horas que eu vendo esse produto para você. Se fosse no Brasil, o que a gente faria? Eu paro tudo que eu estou fazendo, eu saio correndo, eu desço, eu pego, porque é mais uma venda, é dinheiro entrando. E é assim que tem que ser. Só que o nosso pensamento é errado. Um amigo me fez entender o seguinte, Rodolfo, esse produto, o patrão já comprou o produto. Então não importa se ele vai vender hoje, se ele vai vender amanhã, ou se ele vai vender daqui a 3 semanas. O produto já está pago. Então ele vende no time que ele puder vender. E até eu entender essa cultura, até literalmente eu olhar e falar, caramba, é verdade, tem razão. As coisas não funcionam ao redor do Rodolfo, ou ao redor do imigrante, ou ao redor de qualquer ser humano. Acontecem quando tem que acontecer. Então fica aqui uma grande dica para quando você chegar em Portugal, primeira coisa, venha com tempo. Não imagine que você vai resolver tudo de uma vez. Eu já vi alguns vídeos que a pessoa chega e fala, olha, em 1 semana tirei todos os documentos. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado. Porque assim, ó, comigo, que já estou há 5 anos, não foi assim. Eu demorei 3 dias para poder fazer um cadastro no posto de saúde. Eu demorei 2 vezes para poder tirar o meu número de contribuinte. Eu só tirei o meu número de utente quando eu cheguei aqui em Viseu, ou seja, eu fiquei lá no Montijo 1 ano e meio, com quase 2 anos de Portugal, eu vim ter o número de utente. E é importante que você venha com tempo. Por isso que eu falo de todo o processo de planejamento, de organização e uma outra coisa. Eu falei isso nos stories, tá? Portugal, ele se encaixa cada vez mais nos mínimos detalhes.
São os detalhes que fazem a diferença no seu processo de imigração. É você entender que você tem que desacelerar. É você entender quanto custa o arrendamento e quais são as melhores opções. É você descobrir qual é a melhor altura para você imigrar. É você entender qual é o estilo de vida que você quer ter em Portugal, para saber qual cidade é compatível com aquilo que você quer e com aquilo que você não quer. É você assistir conteúdos de pessoas que realmente estão em Portugal, já passaram pelo processo de imigração, e não ficar assistindo, com todo respeito, pessoas que ainda estão no Brasil que opinam sobre Portugal. Uma coisa é falar vivenciando a situação, outra coisa é opinar. Olha, eu acho que... Nessa de eu acho, às vezes você pega uma opinião de uma pessoa que não vive a imigração, não imigrou, não está aqui e talvez saiba menos do que você. Então toma muito cuidado. Eu estou alertando isso nos vídeos porque tem muita gente fazendo vídeo sobre Portugal sem morar em Portugal, sem estar imigrado e sem conhecer a realidade, tá bom? Estou me esforçando muito esse mês de novembro porque realmente é um mês muito difícil para mim por conta do meu acidente de trabalho. Hoje, mais uma vez, foi dia de ir no hospital e eu achei que eu teria uma resposta mais positiva a nível de voltar a trabalhar, porque eu quero ter a minha vida normal de novo, mas infelizmente eu ainda continuo de baixa, tenho que estender um pouco mais, mas é isso, tá? É difícil para mim, é difícil para você que chega agora. Eu queria muito acelerar o processo, olha aí, é por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje. Por mim, hoje eu ia no hospital, o médico olhava e falava: Rodolfo, pode voltar a trabalhar, só fecha aí, ele vai cicatrizando aos poucos e vambora. Só que a explicação foi: Rodolfo, a gente precisa cuidar disso, porque senão o seu ferimento pode inflamar, pode infeccionar e corre o risco de você ter que perder um pedaço a mais do seu dedo. E não é isso que a gente quer. Então, calma, tranquilidade, recuperação, sono, boa alimentação. E entre o meio de dezembro e o começo de janeiro, pode ser que eu te libere para você voltar. Você ainda precisa da cicatrização, você ainda precisa fazer a reabilitação, que é a fisioterapia, para depois a gente ver como que seu corpo vai reagir. Então, gente, acontece comigo que estou há 5 anos, querer acelerar o processo, e é nessas horas que eu olho e falo: tem que ser com mais calma. E olha que é pela minha vida, é pelo meu bem-estar, mas de vez em quando a gente quer acelerar o processo, porque a gente acha que tem que ser assim, e as coisas não funcionam da forma que a gente quer. As coisas funcionam como devem ser. Então venha com calma, venha com tranquilidade, venha com tempo e aprenda sobre a cultura portuguesa. Quanto mais eu vivo aqui, mais eu aprendo. É por isso que os portugueses, eles vivem tanto. Eles literalmente conseguem viver um dia de cada vez, conseguem ter calma, conseguem enxergar essa questão de que não dá para se resolver tudo num dia. E a gente, quando vem para cá, a gente quer acelerar. Então, esse não é o caminho. Se você vier dessa forma, você vai se decepcionar, vai ser muito difícil, então vai se preparando. Tá bom? Grande abraço, tamo junto, se inscreva no canal Viseu Portugal, porque isso ajuda muito. Vamos ajudar outros brasileiros a terem informações verdadeiras e o meu compromisso fica cada vez maior de literalmente falar a verdade sobre o processo de imigração, tá? O slogan que eu uso é: imigrar não é fácil, não é simples, mas é possível. Desde que você tenha um planejamento muito definido, de que você estude e de que você tenha certeza que você quer começar do zero e que aquilo que você procura está em Portugal. Tem muita coisa acontecendo no mundo, tem muita coisa acontecendo no Brasil, acontecendo em Portugal, então vale a pena você repensar sobre a sua vida. É uma mudança muito brusca, é algo que vai mudar literalmente o seu cenário. Então converse com pessoas que já estão aqui. Se tiver dúvida, fala comigo nos comentários, fala comigo através do WhatsApp ou então lá no Instagram, tá bom? Um grande abraço, tamo junto, boa semana pra gente e vamos que vamos. Vamos desacelerar para a gente poder ter uma vida de qualidade aqui em Portugal e entender que o grande sucesso da longevidade dos portugueses é pensar assim: desacelerar, acalmar, e as coisas acontecem quando tem que acontecer e como tem que acontecer, tá bom? Grande abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau!